Olá pessoal, bom dia. Vamos seguir aqui com mais uma aula da disciplina de processamento de imagens do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Hoje a gente vai continuar uma aula de realces, né? Mas agora a gente vai em realces, não mais em brilho em contraste, mas a gente vai entrar em realce de filtragem e de preservação de bordas. E depois a gente vai passar por meio tons e depois realce de imagem baseada em cores. Então vamos lá. Bom, nós temos, dentre as filtragens, né, nós temos aquelas chamadas passa-baixa, que são as suavizações, que é basicamente a utilização de filtros para tirar ruído de imagem ou de preenchimento. Nós temos as chamadas passa-alta, que são aquelas filtragens de preservação de bordas. E depois, no domínio da frequência, a gente vai falar sobre uma chamada passa-faixa também, tá? Além da passa-baixa, passa-alta, a gente tem um passa-faixa, tá? Que está diretamente relacionado com as frequências que irão passar para a imagem resultante. Então, você consegue fazer uma seleção de faixas, né, de frequência. Então, vamos falar sobre os filtros passa-baixas. Tá? Então, o filtro de passa-baixa é uma suavização da imagem, uma vez que as frequências altas, que correspondem à transição abrupta, são atenuadas. Então, quando a gente fala em um passa-baixa, significa que a gente só quer passar as baixas frequências. Tá? E as frequências altas, que são as bordas, elas vão ser amenizadas ou atenuadas. A suavização tende também, pelas mesmas razões, a minimizar o efeito do ruído. Lembrando que o ruído nada mais é do que pixels que realizam uma mudança abrupta na imagem. Tá? Se vocês lembrarem dos ruídos, vocês vão ver que aquele sal e pimenta são pontinhos brancos e pretos na imagem. Né? Então tem uma imagem toda harmônica, né, harmoniosa, e daí você vê o que? Irregularidades. Essas irregularidades a gente só consegue ver porque tem mudanças abruptas nos níveis de cinza, né, naquela região. Então por isso que a gente nota a presença desse ruído. Por outro lado, devido ao borramento causado pela filtragem passa-baixa, detalhes finos na imagem podem ser removidos também. A gente já vai ver esse efeito passa-baixa. Então, alguns exemplos de filtros aqui passa-baixa são aqui mostrados, né? Então, por exemplo, nada mais é do que um kernel ou um filtro, uma máscara que a gente passa em cima da imagem com o tamanho desejado. No caso aqui são 9 pixels. E nada mais é do que o que a gente faz aqui é a média aritmética do que? Dos pixels que encaixam nessa máscara aqui. Tá? Então a gente pode ter de tamanho 9, tamanho 25, tamanho 49, tamanho 10, tamanho 16 e assim por diante. As máscaras H1, H2 e H3 possuem todos os coeficientes iguais a 1. E o resultado da convolução é dividido por um fator de normalização. Tais filtros são denominados filtros da média, ou seja, da média aritmética, em que cada pixel é substituído pelo valor médio de seus vizinhos. O fator de normalização é, em geral, igual à soma dos coeficientes da máscara, de modo a preservar o valor médio. Dessa forma, a aplicação dos filtros da média em uma região homogênea da imagem, ou seja, com níveis de cinza constante, não sofrerá a alteração de seus níveis de cinza. Os filtros H4 e H5, que tem diferentes aqui, valores, no centro 2, ou significa um peso 2 para o centro do pixel central, ou aqui peso 4 para o pixel central, um peso 2 para vizinho 4 e peso 1 para vizinho 8. Então, introduzem uma ponderação conforme a distância e a orientação dos pontos vizinhos. Então, aqui a gente tem exemplos de filtragem com diferentes tamanhos de máscaras.
3x3, 5x5, 7x7, 9x9, 11x11. Essa é a imagem original. Nós passamos uma máscara, um filtro em cima aqui, ó, varrendo a imagem, no caso aqui 3x3, e vamos fazendo uma média aritmética dos pontos. Então, dado 3x3 aqui, a gente faz o quê? Faz uma média desses pixels aqui, e o pixel central recebe aqui o valor dessa média. E isso vai sendo o quê? Varrido. Essa imagem vai sendo varrida e vai sendo preenchida essa imagem e assim por diante. Notem aqui, ó, quanto maior a máscara, mais a gente está fazendo o quê? Mais a gente está fazendo uma média e misturando esses pontos. Olha o que está acontecendo. As imagens vão sendo borradas, tá? Esse efeito aqui é chamado de blur, tá? É um efeito de borramento da imagem, que nada mais é do que a remoção das bordas da imagem. Filtro de média com janela de tamanho 15, utilizada para eliminar regiões pequenas. Vocês estão vendo aqui que tem pontinhos bem pequenininhos. Se você utilizar desse filtro de média com tamanho 15 por 15, então quando você passar aqui, você vai fazendo o borramento dela. E daí, se você fizer uma operação de linearização, que significa o seguinte: valores acima de x receba branco, abaixo de x receba preto. É isso que aconteceu aqui, ó. Então, valores muito pequenininhos foram para 0, muito grandes foram para 1. Então, linearização, ou neste caso aqui, uma binarização. Filtros de passabaixo que possuem coeficientes iguais a 1, tais como os filtros 1, 2 e 3, são também conhecidos como filtros caixa. Seja A um número inteiro que corresponde a dimensões da máscara, no caso a gente pode ter unidimensional ou bidimensional, nós temos uma conta aqui de f1 de x igual a 1 sobre A, se x módulo de x for menor que A sobre 2, e 0 caso contrário. Uma extensão para esse caso bidimensional é 1 sobre A ao quadrado, sendo que módulo de x é menor que A sobre 2 e módulo de y é menor que A sobre 2. Então, o número corresponde às dimensões, à dimensão da máscara. No gráfico aqui, nós temos as duas equações, né? 1 e 2. E como funciona? Temos aqui a dimensão da imagem, e aqui em f1 de x nós temos aqui 1 sobre A. Tá? E a mesma coisa aqui em duas dimensões, que a gente tem 1 sobre A ao quadrado. Então, como mencionado anteriormente, um dos grandes problemas relacionados à eliminação de ruído em imagens por meio de filtros passabaixos é a supressão de detalhes finos e bordas, que a gente viu no exemplo passado, né, do Einstein bem borrado. O processamento com filtros não lineares procura evitar a suavização homogênea ao longo das regiões próximas a essas bordas. Uma classe de filtros não lineares bastante empregada em processamento de imagem é chamada de filtros estatísticos de ordem. Então vamos falar sobre os passabaixos não lineares. Dada uma vizinhança contendo m pixels, esses pixels são ordenados em um conjunto P1, P2, PM, em que PI é menor ou igual a PI mais 1, e I vai de 1 até M menos 1. Uma imagem monocromática, ou seja, níveis de cinza, a ordenação poderia ser realizada pelas intensidades dos pixels. Por outro lado, em uma imagem com multibandas, por exemplo, as coloridas, né, as cores dos pixels poderiam ser utilizadas na ordenação dos pixels. Um dos filtros não lineares mais importantes é o filtro de mediana, o qual consiste em substituir a intensidade de cada pixel pela mediana das intensidades na vizinhança do pixel.
Isso é muito importante notar que os filtros são baseados em vizinhança, tá? No tamanho, na quantidade de pixels que entrarão na conta de filtragem. Para uma vizinhança de n por n por n pixels, sendo n ímpar, a mediana das intensidades é o que? N ao quadrado mais 1 sobre 2. O filtro da mediana é adequado para reduzir o efeito de ruído impossível do tipo sal e pimenta. Então, mediana, ela é utilizada, esse filtro mediano é utilizado para esse tipo de ruído, tá? Para minimizar esse ruído. Já que os níveis de cinza dos pixels que diferem significativamente de seus vizinhos, ser valores altos ou baixos, em uma dada vizinhança, serão descartados pelo filtro. Além disso, o filtro da mediana não introduz valores de níveis de cinza diferentes daqueles contidos na imagem original e, por afetar menos as bordas, pode ser aplicado iterativamente, ou seja, mais de uma vez. Então aqui temos o ruído impossível, né, que são aquele ruído sal e pimenta, se vocês notarem, sal e pimenta, brancos e pretos, ou zeros e uns, e quando aplica-se o filtro mediano aqui 5x5, e quando aplica a média e aplica a mediana. Olha a diferença, né, da qualidade do melhoramento da imagem, né, da filtragem. Filtro mediana contra filtro da média. Então temos aqui a imagem adquirida aqui por um equipamento. E essa daqui, esse é o resultado da média, esse é o resultado da mediana, né? Aqui muito mais limpo, né? Porém com alguns borrões aqui, né? A gente vê uns borrõezinhos aí. Além do filtro da mediana, temos outros filtros estatísticos, por exemplo, do mínimo, do máximo, da moda. O mínimo. Uma máscara é aplicada a cada pixel da imagem, sendo que o pixel central, a máscara, tem um valor substituído pelo menor valor dentre os valores da intensidade dos pixels contido na vizinhança delimitada pela máscara. Regiões mais escuras de uma imagem são aumentadas, denominadas áreas mais claras. Analogamente, nós temos o máximo, né, que é escolhido aí o maior valor dentre os valores de intensidade de pixel da vizinhança para substituir o valor do pixel central à máscara. Regiões mais claras de uma imagem são aumentadas, dominando as áreas mais escuras. Então, se a gente pegar o mínimo, a gente vai escurecer as imagens. Se a gente pegar o máximo, a gente vai clarear as imagens. Essa é a ideia. O filtro da moda seleciona o valor que ocorre de maior frequência na vizinhança. Então, exemplos de aplicação dos filtros estatísticos, né, descrito anteriormente com uma vizinhança 3x3. Após a ordenação dos 9 valores de intensidade dos pixels na vizinhança considerada da imagem original, os novos valores do pixel central são calculados para cada filtro e substituído na imagem resultante. Então, nós temos os valores originais, esses são os valores originais. O B, um filtro mínimo, então valor central vai ser substituído pelo menor valor da original. O C, máximo, então o maior valor da original vai ser substituído aqui no meio. Depois nós temos a mediana, né, que é aquela conta que a gente já viu aqui atrás, n ao quadrado mais 1 sobre 2, ou seja, nós vamos pegar esses caras, vamos ordenar eles, pegar o meio, né, o valor central, né, da mediana. Então é o 25 e a moda é o que mais frequente aqui, no caso o valor 35, que aparece 3 vezes. Temos também os filtros gaussianos, né? Aquela ideia do chapéu, né? Então, os
coeficientes da massa são derivados a partir de uma função gaussiana bidimensional, que, né, temos essa cara aqui, uma gaussiana, que é 1 sobre 2π sigma ao quadrado vezes exponencial de menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. E temos o chapéu mexicano aqui, né? Características úteis do processamento de imagem aqui, em duas dimensões, as funções gaussianas são simétricas com relação à rotação. Isso significa que o grau de suavização realizado pelo filtro está em todas as direções, ou seja, esse é um filtro isotrópico. A suavização da imagem é realizada por meio de substituição de cada pixel por uma média ponderada dos pixels vizinhos, tal que o peso dado a um vizinho decresce monotonicamente com a distância do pixel central. A largura de um pixel gaussiano, ou seja, sua suavização, está relacionada com o parâmetro sigma, que a gente fala, que a gente conhece como o desvio, né? Quanto maior o valor de sigma, maior a largura do filtro gaussiano e maior o seu grau de suavização. Funções gaussianas são separáveis, portanto, uma convolução gaussiana pode ser realizada processando a imagem com um filtro gaussiano unidirecional e então processando o resultado com o mesmo filtro unidirecional orientado ortogonalmente ao filtro gaussiano utilizado no primeiro estágio. Ou seja, se eu passar ela na vertical, depois eu posso passar ela na horizontal. Esse processo reduz consideravelmente o número de operações utilizadas na convolução gaussiana. Então, uma maneira aí comum de aproximar os coeficientes de um filtro gaussiano, então temos A mais B elevado a N é igual ao somatório de N fatorial sobre K fatorial, N menos K fatorial, vezes A, N menos K, B elevado a K. Os coeficientes da expansão binomial podem ser obtidos por meio de um triângulo de Pascal. Esse triângulo de Pascal tem essa carinha aqui, né? A base 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1. Note que ele é simétrico, então ele vai para um lado, a mesma coisa para o outro. E aqui é a mesma coisa, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Né? Que tem de um lado, tem do outro, por causa da simetria. Uma máscara unidimensional de tamanho n pode ser obtida tomando-se a enésima linha do triângulo de Pascal. Por exemplo, a enésima linha pode ser 1, 4, 6, 4, 1. E note que esses valores aqui, o somatório desses caras é quanto a gente vai fazer a média aqui embaixo. Pode ser obtido pela quinta linha de Pascal, dividida por um fator de escala igual à soma dos coeficientes da máscara, ou seja, 2 elevado a n menos 1. O desvio, ou o sigma, a fórmula é raiz de n menos 1 sobre 2. Uma máscara bidimensional, para implementar um filtro gaussiano de sigma 1, é 1 sobre 16, e daí a gente tem um vetor aqui de 1, 4, 6, 4, 1, vezes 1 sobre 16, 1, 4, 6, 4, 1. Juntando esses dois caras, isso dá 1 sobre 2, 5, 6, com o ponto central aqui, né, da máscara, com maior valor, e note que aqui é uma gaussiana, porque no meio tem uma média, né, e a largura desse chapéu mexicano aqui está diretamente relacionado com o sigma adotado, né. Então nós temos o central, 36, daí vizinhos 4 aqui, temos quem? 24, que é o segundo maior valor. Daí vizinhos, o quê? Vizinhos 8, temos 16. E assim, à medida que você vai se afastando do centro, você vai diminuindo o valor do peso daquela vizinhança no valor final da gaussiana. Então aqui tem um filtro gaussiano de 5 por 5. Então notem aqui que temos a original e temos a suavizada. Tá, falado sobre filtros passa-baixa, né? Aqueles que removem ruídos e suaviza a imagem,
e se você passar muitas vezes, ele dá aquela sensação de desfoco, de blur, tá? Vamos falar agora sobre filtragem passa alta, ou seja, apenas as altas frequências, e alta frequência em imagem significa bordas ou ruído, tá? Então, essas preservação de borda aqui são filtros que preservam a borda da imagem e descarta o resto. As técnicas de filtragem passa baixa para redução de ruído pode suprimir detalhes importantes na imagem como linhas finas e cantos dos objetos. Isso ocorre porque os tais filtros não levam em consideração se um determinado pixel está localizado sobre uma borda ou se os pixels vizinhos apresentam uma certa orientação. A figura A e B ilustram regiões contendo uma linha vertical e um canto de um objeto em uma imagem, respectivamente. Tal que a aplicação de um filtro de mediana causaria supressão de detalhes. Então, o que acontece? Os passabaixas, a máscara é toda preenchida com valores, então todos são considerados. Quando você quer preservar uma borda, você tem que considerar que ele esteja, que o filtro identifique que é uma borda, e identificando o que é uma borda, ou seja, diferença abrupta entre uma região e outra. Se você tem essa diferença, você identifica essa diferença, você consegue tratar ela de forma diferente. Máscaras não retangulares podem ser utilizadas para reduzir o efeito da supressão de determinados detalhes da imagem. Por exemplo, a máscara ilustrada na figura a seguir, centrada em um pixel de interesse, poderia ser aplicada em casos nos quais linhas horizontais e verticais necessitam ser preservadas na filtragem mediana. Uma das primeiras técnicas de filtragem com preservação de borda foi a de Kuwahara, 1976. O filtro considera uma região quadrada de dimensões 2K-1 vezes 2K-1 pixels ao redor de um pixel XY. E essa região é subdividida em 4 janelas diferentes de K por K pixel. Então temos uma região K por K. E esse é o pixel central. Note que ela não é simétrica. Por quê? Porque ela considera este ponto aqui como o ponto da imagem resultante. E quem é considerado é esses pixels aqui. É a mesma coisa, ele faz para vários lados, né? A variância dos níveis de cinza para cada janela é calculada. O valor de cada pixel XY da imagem é substituído pela média dos níveis de cinza da janela, cuja variância é mínima. O método baseia-se no fato de que as regiões contendo bordas possuem uma variância mais alta do que regiões homogêneas, tal que a média é selecionada sobre as regiões suaves que não cruzam bordas. O algoritmo a seguir ilustra a técnica de filtragem por preservação de bordas baseado no cálculo da variância de um conjunto de máscaras. Então, ó, note aqui que temos 4 máscaras, né? Então, para cada pixel de XY da imagem de entrada, calcula-se a variância de cada máscara do conjunto sobre o pixel F, escolhe a máscara cuja variância é mínima, atribui o pixel FXY na imagem de saída, a intensidade média na máscara escolhida. Métodos similares para a preservação de borda, baseada no cálculo da variância de um conjunto de máscaras, foram propostos por outros autores, por exemplo, Tomita Tsuji, 1977, Nagao Matsuyama, 1979 e Sonbukai, 1999. Propõe um conjunto de 5, 9 e 12 máscaras, respectivamente de 5 por 5 pixels, para o processo de suavização.
Nesses métodos, o valor de cada pixel da imagem é substituído pela média da máscara, cuja variância é mínima. Então aqui é um processo de suavização com preservação de borda. Então tem diferentes conjuntos de filtros, máscaras. Aqui com 5, aqui com 9 e aqui com 12. Bom, a Delman propõe uma técnica de filtragem para redução de ruído, procurando preservar detalhes finos da imagem. Inicialmente, um teste é realizado para cada pixel da imagem para determinar se ele está localizado sobre uma borda, considerando-se cada uma das possíveis orientações representadas pelas máscaras de tamanho 5x5. Então, temos máscaras que, considerando horizontalmente, para identificar bordas, né, na vertical. Temos verticalmente, que daí considera as linhas na horizontal, e temos as diagonais. Então, a média dos pixels expostos de acordo com cada uma dessas orientações é calculada com respeito ao pixel central da vizinhança, seguida por um processo de diferenciação, o qual consiste na multiplicação de uma matriz de 1 por 2 pixels com um núcleo de diferenciação de 1 por 2 pixels com valor de menos 1 a 1, cujo objetivo é determinar a presença de borda. O processo de diferenciação para a orientação da figura anterior é ilustrado na figura a seguir, ou seja, nessa figura aqui, que temos aqui uma média superior, uma média inferior, vezes menos 1 e 1, que é o fator de multiplicação. Temos também, quanto maior a diferença absoluta entre as médias x1 e x2, mais pronunciada é a borda. A diferença mais alta entre todas as orientações é selecionada. Flutuações mínimas nos níveis de cinza podem ocorrer mesmo em regiões praticamente homogêneas, tal que a diferença pode ser comparada com um limiar para determinar o que deve ou não ser preservado como borda. Finalmente, o valor do pixel central da vizinhança é substituído por uma média calculada para os pixels dispostos de acordo com uma das máscaras da figura a seguir, dependendo da orientação que a borda foi estimada. Então, na horizontal, para pegar o que? A diferença na vertical. Na vertical, pegar a diferença na horizontal, diagonais e na cruz. Caso o pixel central não esteja sobre uma borda, ou seja, o pixel pertence a uma região plana da imagem, imagine que todos os pixels em cima, embaixo daquela máscara são iguais, né? Então ele vai estar numa região plana. O valor do pixel central é substituído pela média dos pixels mostrados na figura aí. Dessa forma, pode-se obter uma suavização mais acentuada e mais efetiva em termos de redução de ruído nessas áreas da imagem. Agora a gente vai falar sobre as passas altas. Passas altas é a preservação das bordas, das linhas, dos cantos. Então, filtros muito conhecidos de passa alta são esses aqui. Tem valor menos 1 e o ponto central um valor alto positivo. Aqui tem a preservação da borda. Dado uma imagem original, nós temos o resultado da preservação de borda aqui, passando esse filtro H2 aqui, ó. O termo, a técnica deixa eu ir para passar alto aqui, pessoal. Um momentinho.
Um momentinho que a gente já vai chegar lá. Aqui nós temos uma aula só de passar alta. Tá. É que a gente tem uma aula sobre Sobel, mas aí é a extração de bordas. Vamos dar uma puladinha nesse assunto e vamos voltar em um outro momento, tá? Vamos falar sobre meios tons. Técnicas de meios tons, ou também chamado de half toning. É um processo que emprega padrões formados por pontos pretos e brancos para reduzir o número de níveis de cinza de uma imagem. Devido à tendência do sistema visual humano em atenuar a distinção entre pontos com tons diferentes, os padrões de pontos pretos e brancos produzem um visual, um efeito visual, como se fosse uma imagem de tons de cinzas, claros e escuros. Essa técnica é bastante antiga e muito utilizada na impressão de imagens em jornais e revistas, em que apenas os níveis pretos de tinta e brancos do papel são necessários. Há diversos métodos para a geração dessas imagens de meios tons, em particular o pontilhado ordenado e o pontilhado com difusão de erro. Então, qual que é a ideia aqui? Que meio tom é um método de impressão de imagem, naturalmente tem uma escala contínua de tons, usando um pouco de tinta para cada cor, variando somente o tamanho e a intensidade dos pontos, O meio tom causa uma ilusão de ótica provocada pelo contraste entre o tom da tinta e o tom do fundo. Então, se vocês notarem aqui, são pontos de diferentes intensidades, pequenininhos até os maiores. E esses tons aqui, à medida que a gente vai olhando, num zoom mais alto, aparece diferentes tons de cinza. Então aqui nós temos um gato formado por pontos, ou por meios tons. A técnica de meios tons consiste basicamente em imprimir em cada unidade de resolução, por exemplo, em 0,25 por 0,25 centímetro quadrado, um círculo de tinta preta, cujo tamanho é inversamente proporcional à intensidade da imagem na unidade de resolução. Dessa forma, os pontos são menores nas regiões claras, ou seja, de menor intensidade, e menor também de tamanho, e maiores nas regiões escuras. Então, exemplo de um conjunto 2x2, temos o 0, a intensidade aqui de 0, intensidade de 1, intensidade de 2, 3 e 4. Diferentes padrões. Alguns cuidados são necessários durante a geração dos padrões. Os pontos devem ser dispostos de maneira a minimizar efeitos indesejáveis na imagem resultante, por exemplo, a ocorrência de linhas horizontais e verticais na imagem. Se um pixel for preto no padrão I, ele também deve ser preto em todos os padrões J maiores que I, reduzindo a ocorrência de falsos contornos na imagem. Então, diferentes padrões com tamanho 3x3 e 3x2. 3x3, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E padrão 3x2. Para padrões com dimensões N por M pixels e 2 níveis, branco e preto, o número de arranjos distintos é N vezes M mais 1. É importante ocorrer um equilíbrio entre a resolução espacial e a profundidade da imagem, conceitos discutidos na primeira aula nossa. O uso de padrões 3x3 limita a resolução espacial para 1/3 em cada dimensão da imagem. Entretanto, fornece 10 níveis de cinza. Evidentemente, a escolha da relação entre a resolução espacial e a profundidade da imagem depende da acuidade visual humana e da distância da qual a imagem é vista. Lembrando, quando vocês
olham essa imagem aqui. Se vocês olharem muito de perto, vocês vão ver esta estrutura, mas quando vocês olharem quanto mais longe, mais será formado o gato, né? Os conjuntos de padrões de 2x2, 3x3 e 3x2 pixels mostrados anteriormente podem ser representados efetivamente por meio das matrizes ilustradas a seguir, tal que um determinado padrão I é formado pela ativação dos elementos da matriz cujos valores são menores do que I. Então temos aqui os padrões. 1, 2, 3. Daí o 0 no centro. Daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Devido à ordem na qual os padrões são formados, essa técnica de Newton é conhecida como pontilhado ordenado. Então ele tem que seguir essa ordem aqui, ó. Visita este, visita esse, visita esse, visita esse. Os valores das células da matriz podem ser utilizados como lineares. Se o valor normalizado do pixel for menor que o número correspondente à célula da matriz, o pixel será substituído pelo valor preto. Caso contrário, será substituído pelo branco. Padrões maiores, ou quadrados, podem ser gerados a partir de matrizes da ordem 2 elevado a n vezes 2 elevado a n. Isso dá uma matriz de 4 vezes dn sobre 2 mais 2u n sobre 2, onde d2 é a matriz de ordem 2 por 2 e o n é uma matriz n por n. Então temos aqui, né, diferentes técnicas, pontilhado com difusão de erro, que procuram distribuir a diferença entre os valores exatos de cada pixel e seu valor aproximado a um conjunto de pixels adjacentes. Algumas propostas para a distribuição de erro em técnicas de pontilhado são mostradas na figura a seguir. Então, dado esse ponto aqui, tem este padrão. A mesma coisa, ponto de referência, e tem este padrão. E mais outros padrões aqui, né? Todos de pontilhado com difusão de erro. O algoritmo, então, para a técnica de pontilhado com difusão de erro é de Floyd e Steinberg, que é este padrão aqui, ó. Como ele funciona? Dado uma imagem de 256 níveis de cinza, e a saída vai ser o quê? Uma imagem com 2 níveis de cinza, branco e pretos. Então, varre a imagem inteira, pixel a pixel, para aqueles valores menores do que 128, recebe 0, para os maiores recebe 1. Mas sempre utilizando de quem? Deste padrão aqui, ó. Então, para substituir esse valor aqui, faz essa conta aqui. Então, o erro é fxy menos g vezes 255. E daí faz a conta. X mais 1 y, coordenada x mais 1 y, recebe a mesma x mais 1 y, mais 7 sobre 16. Olha aqui, ó. 7 sobre 16. Daí faz a próxima. X menos 1, y mais 1 é a mesma da resultante, mais 3 sobre 16. E assim por diante. Depois 5 sobre 16 e 1 sobre 16. O resultado disso vai ser o quê? Vai ser uma imagem binária, diferentes do quê? Com aquelas intensidades de pixels, pretos e brancos. A ordem na qual a imagem é percorrida pode produzir resultados diferentes. A varredura da esquerda para a direita pode gerar padrões indesejados ou a impressão de uma certa direcionalidade na imagem resultante. Para evitar esses efeitos, uma opção é alternar a direção de varredura a cada linha. Uma outra abordagem utiliza curvas de preenchimento do espaço para distribuir o erro de quantização da imagem.
Então, a gente pode varrer daqui para cá, fazendo os cálculos, ou pode fazer daqui para cá na primeira linha, daqui para cá na segunda linha, terceira linha, ou fazer uma forma aqui, para tirar o que? A direcionalidade. A figura C e D a seguir mostra as imagens obtidas pela aplicação das técnicas de pontilhamento ordenado e pontilhamento de difusão de erro. Então, se vocês notarem aqui, são pontinhos. Ela não tem diferentes tons de cinza. Elas são só brancas e pretas. Se vocês notarem aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é branco e preto apenas, tá? E a concentração da imagem dá a impressão de ser preto, mais escuro, né? Quanto mais concentrados os pontos, mais escuro. A figura B mostra o resultado da conversão da imagem original por meio de uma técnica de limerização global, em que os pixels iguais ou superiores a 150 são convertidos para branco e inferiores para preto. Pode-se observar também que, quando comparado com técnica de meio tons, a técnica de limerização resulta em grande perda do que? De traços finos, né? Detalhes. Principalmente dentro da imagem, né? Dentro da flor. Né? Acho que tem detalhes dentro da flor que não são captados. E aqui ele consegue captar. As cores presentes. Aqui agora a gente vai falar sobre realce de imagem baseada em cor. As cores presentes em uma imagem desempenham um papel significativo no processo de identificação de objetos realizado tanto pelo humano quanto pelo computador. O sistema visual humano é capaz de discernir milhares de tons e intensidades de cores, comparados com apenas algumas dezenas de níveis de cinza. Algumas técnicas para realçar a imagem por meio do uso de cores são apresentadas a seguir. Uma é a transformação de pseudocor. Isso a gente já viu na primeira, segunda aula, né, que a gente viu pseudocores, né? Converte uma imagem de níveis de cinza em uma imagem colorida, mapeando-se cada nível de cinza ou faixa de níveis em uma cor diferente. Uma função de mapeamento é mostrada a seguir, em que cada faixa de níveis de cinza é associada a uma cor diferente. Então temos aqui 5 níveis de cores e a gente faz o que? Valores abaixo de 21 aqui até 21, de 0 a 21 a cor 1, de 22 a 59 cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. Essa técnica, também conhecida como fatiamento por densidade, pode ser útil quando a imagem possui várias regiões de interesse com pouca variação de níveis de cinza entre si, as quais podem ser realçadas pela atribuição de uma cor diferente a cada uma das regiões. Aqui é uma forma clara e muito útil, né, de utilizar a pseudocor, né? Note que essas mais escuras aqui foram para o lado vermelho e daí as mais claras foram para azul. Então, cores de azul a vermelho e note o realce, né, que se dá para essa imagem de fundo de olho. A principal desvantagem da técnica de transformação pseudocor é que certos detalhes da imagem podem ser perdidos pelo uso reduzido de um conjunto de cores. Então, se você tiver poucas diferentes cores no mapeamento, você vai perder a informação. Além disso, contornos artificiais também podem ser criados entre as regiões pela associação de uma única cor a uma faixa de níveis de cinza. Então, se eu olhar aqui, o que acontece? Nós temos vasos grossos, receberam o quê? Valores azuis, né? Cores azuis. Se você olhar os fininhos aqui, ó, amarelo, e assim por diante. Mas é tudo parte do mesmo objeto, teoricamente. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós temos aqui uns exercicinhos para nos mantermos sempre praticando, né? Então, o exercício:
filtragem de suavização, ou seja, filtros passa-baixa de uma imagem com ruído impulsivo, média, mediana, moda, min, max e gaussiano, filtragem de preservação de bordas do slide 28, filtragem realce de bordas com duas máscaras do slide 35 e implementar meios tons do slide 46. Eu vou deixar para vocês no Drive cada uma das imagens que vocês precisam realizar aqui. Essa foi a aula de hoje. Até a semana que vem. Um forte abraço.